Hoje no canal mundial Reino de Deus e no canal Mais Igreja e Menos Prisões, quero transmitir uma mensagem que o Senhor me deu para o nosso elevo espiritual. Então eu estava orando e o Senhor Deus me deu uma visão das coisas que estão acontecendo no nosso tempo atual, neste ano, neste século. E tem muitas pessoas vivendo a plena felicidade neste mundo. Eu disse plena felicidade neste mundo. Estão usufruindo do bom e do melhor desta terra. Tem carros bons, casas boas, mansões, muito dinheiro, empresa. As pessoas estão se divertindo o tempo todo, se alegrando. E isso é maravilhoso. Quando a pessoa está com saúde, se sentindo bem, se sentindo abençoada. E nós vemos neste século que muitas pessoas estão sendo muitíssimas abençoadas pelo Senhor Deus. Só que existe um detalhe, que muitas dessas pessoas que estão muito abençoadas, felizes, prosperando, estão se alegrando a cada dia. A família está com saúde, os filhos estão com saúde. Isso é uma maravilha. A pessoa tem dinheiro de sobra, né? Estão crescendo o seu ramo de trabalho, estão prosperando e dormem bem, e comem bem do melhor dessa terra, como eu falei, mas elas vivem apenas para este mundo. Por que para este mundo? Estão desfrutando das coisas materiais deste mundo. E isso é muito bom, na verdade é excelente que todas as pessoas pudessem desfrutar dos bens deste mundo, desta terra, do melhor desta terra, como está em Isaías 1, 18 e 19. Como é bom a gente ver, é muito bom a gente ver e saber que uma família está muito bem, está com saúde, está prosperando, está guardando dinheiro, está adquirindo bens e podem viajar do país para o outro quando quiserem e tem dinheiro de sobra. Isso é uma maravilha, tem saúde de sobra, isso é muito bom. Mas nós sabemos que muitas pessoas, como eu disse, estão vivendo apenas para este mundo. Só que este mundo, a vida das pessoas passa. Poucas pessoas que vivem pouco mais de 100 anos de idade. Muitas pessoas morrem ainda muito jovem. Mas isso é o ciclo da vida, porque o Senhor Deus tem um tempo de vida para todo mundo e nós não podemos fazer nada. Mas só que o nosso tempo de adquirir tesouros dos céus é enquanto nós estamos aqui, porque o Senhor Jesus falou para o jovem rico em Mateus 19 que ele teria um tesouro no céu se ele se desapegasse das coisas materiais que estava prendendo a ele. Diz ele que estava obedecendo os mandamentos do Senhor Deus, mas o Senhor Jesus fez um pedido para ele: vai, vende tudo, querem ser perfeitos? Vai, vende tudo quanto tens, dê aos pobres, vem e me segue. Mas ele ficou muito triste e foi embora. E o Senhor Jesus disse que ele teria um tesouro no céu. Então muitas pessoas têm o seu tesouro aqui na terra, mas é só aqui na terra. E lá no céu está adquirindo tesouro lá no céu? Não estão. Porque não estão dando importância para a palavra de Deus, não estão dando atenção para a Bíblia Sagrada, não estão dando atenção pelas pregações que estão sendo pregadas nas igrejas e nas redes sociais. Quando alguém fala de igreja, ou de ir na igreja, ou de buscar a Deus, a pessoa fica calada, algumas até debocham, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento dela, cegou seus olhos, tapou seus ouvidos e cauterizou a sua mente para que não entre a palavra de Deus. Está escrito que o Deus deste mundo faz isso. Então, quem está feliz, quem está prosperando,
dê graças a Deus. Agradeça ao Senhor Deus todos os dias, de manhã, ao meio-dia, de tarde, à hora de dormir, porque o nosso tempo de vida aqui, o máximo é 100 anos. Eu já ouvi pessoas que viveram 104 anos, né? Então é um tempo curtíssimo diante da eternidade, porque a eternidade é para sempre. Quem, quem entrar para a vida eterna no céu, com o Senhor Deus no dia do arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18, ele vai viver eternamente, com um corpo igual nós temos aqui, só que um corpo glorificado, que não vai ficar doente, não vai ter tristeza, não vai sofrer as perseguições deste mundo. Então será só alegria, vida e alegria. Então, quem está tudo bem, louve a Deus. Quem está tudo bem, agradeça ao Senhor Deus por tudo que o Senhor Deus te deu, porque tudo vem das mãos de Deus, como está escrito em Crônicas 29, segundo Crônicas 29, que tudo vem das mãos de Deus. Nós sabemos que isso é verdade, porque quando no Gênesis capítulo 1, o Senhor Deus criou todas as coisas, todo tipo de alimentos, então tudo vem das mãos de Deus. Então nós devemos agradecer a Ele por Ele ser tão bondoso, por Ele nos amar tanto assim. Antes de nos criar, Ele preparou a terra, plantou de tudo do bom e do melhor, para quando Ele criasse o homem, Adão e Eva, e a humanidade, não faltasse alimentos para ninguém. E não falta alimento. A terra produz, Ele ordenou lá em Gênesis capítulo 1, que a terra produzisse, e a terra produziu e continua produzindo. Tem muita gente que fala que o mundo vai de mal a pior. O mundo não vai de mal a pior coisa nenhuma. Quem vai de mal a pior é a humanidade, que está desobediente, os rebeldes, os ímpios, que não querem saber de reconhecer o Senhor Deus como Criador, como Pai e amoroso que Ele é. Por isso que o Deus deste mundo está cauterizando a mente dos ímpios, daqueles que não querem saber de reconhecer o Senhor Deus. Então, está tudo bem na sua vida, eu disse, agradeça ao Senhor Deus, agradeça a Ele, porque Ele é fiel. Eu estava dizendo que muitas pessoas estão felizes, vivendo, desfrutando do melhor dessa terra, e não tem falta de nada. Isso é muito bom, na verdade é maravilhoso, é excelente quando uma pessoa se sente bem, está com saúde, a sua família está com saúde, estão prosperando. Que maravilha! Isso me deixa feliz quando eu vejo alguém assim, sabe, desfrutando do melhor desta terra por causa do amor de Deus, porque o Senhor Deus te ama, porque Ele está te abençoando, porque o Senhor está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Então, que as pessoas sejam felizes, sejam prósperas, tenham vida longa, mas não esqueçam de servir ao Senhor Deus, reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e optar pelo batismo, porque o batismo nas águas, ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, que quando ele tinha 30 anos, ele foi até o Rio Jordão, procurou João Batista e foi batizado por ele lá no rio. Então ele deu o próprio exemplo, o entendimento. A pessoa precisa entender que é necessário receber o Senhor Jesus mediante o pedido de perdão para a nossa salvação, porque Ele falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então a condição é essa: precisa crer e ser batizado e servir a Ele todos os dias nesta terra, para depois de desfrutar do tesouro lá no céu, no reino de Deus, um lugar maravilhoso, um mundo, um universo maior do que o que nós pensamos,
um lugar de paz, de alegria, de prosperidade, de vida eterna e de coisas maravilhosas, bênçãos e lugares maravilhosos e alimentos maravilhosos que nós não conhecemos aqui, porque está escrito que o que não chegou ao coração do homem, ele não imagina, é o melhor que Deus tem preparado para aqueles que o amam lá no céu, para aqueles que o amam e lhe obedecem. Ele deixou a sua palavra aí no mundo para que nós não fôssemos enganados por ninguém, de Gênesis ao Apocalipse. Então ali está escrito tudo que o Senhor Deus quer que nós façamos e aquilo que Ele diz para que nós não façamos, para a nossa felicidade. Tudo aquilo que Ele fala que não é para fazer, é porque é prejudicial para a nossa saúde, para a nossa vida física, material, e para a vida espiritual, e para a salvação, e prejudicial para a vida eterna, porque nós temos a vida eterna. Cada pessoa neste mundo está vivendo a vida eterna, porque a partir do dia que a pessoa morrer, ela está de posse da vida eterna, ou lá no céu, no reino de Deus, ou então no inferno. Então daí está determinado, o último suspiro nosso determina aonde que nós vamos viver, aonde que nós vamos passar a eternidade. Então nós precisamos cuidar da nossa salvação, da nossa vida, da nossa saúde, do templo do Espírito Santo, porque está escrito, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então nós precisamos observar isso, está escrito na palavra de Deus. Eu não estou aqui falando coisas de mim mesmo, não. Então, o que eu falei você já deve ter percebido, quantas pessoas vivendo do melhor dessa terra, carros dos mais caros, mansão, empresas, dinheiro no banco, pode fazer o que quiser, viajar para onde quiser, comer o que quiser, esbanjar dinheiro. Isso é ótimo, eu falei, é excelente. Mas se não está adquirindo tesouro lá no reino de Deus, isso tudo vai ficar aqui na terra. E a pessoa não vai estar dando glória a Deus, não vai estar reconhecendo que foi abençoado por Deus. E daí vai chegar o dia que o Senhor Jesus vai falar assim, olha, não te conheço. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então, olha que triste será isso para as pessoas que quando ver o Senhor Jesus e vai falar para ele, Senhor, eu quero subir aí nessa nuvem onde o Senhor está. Ele vai dizer, você não pode subir, porque você nunca me amou. Você nunca me obedeceu, você nunca obedeceu a minha palavra. A Bíblia Sagrada estava aí na sua casa, aberta aí num capítulo aí, empoeirada, você nunca leu. E se você leu, não deu valor. E não foi na igreja ouvir a palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se os pais então não ensinarem às crianças a palavra de Deus, como que eles vão acreditar no Senhor Deus? Como que eles vão acreditar na Bíblia se eles não conhecerem, se os pais não ensinarem? E nas igrejas, é responsabilidade dos líderes da igreja, principalmente os professores, que têm o título, o cargo de professores de escola bíblica. Se você está ensinando a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse, você está ensinando as ordenanças que o Senhor Deus mandou que é para ensinar, está ensinando os estatutos, os preceitos, os juízos de Deus, os testemunhos de Deus, os mandamentos dados pelo Senhor Deus, está ensinando? Ou você está negligenciando e ainda está criticando algum mandamento porque alguém falou para você que não precisa obedecer? Mas o que o Senhor Deus ordenou que é para fazer, eu não vi em lugar nenhum na Bíblia eles desfazendo o que ele mandou obedecer. Por exemplo, a lei moral, não tem nenhum versículo na Bíblia onde ele tenha cancelado que não era para obedecer a lei moral principalmente. Poxa, não fique aí com a sua mente cauterizada. Pode ser que a tua mente está cauterizada. Se você não acredita no que o Senhor Deus ensinou, mandou fazer, ordenou para fazer para a nossa própria felicidade, você está acreditando em homens?
O Senhor está escrito lá na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Eu falei num outro áudio aí na mensagem que nós precisamos confiar em 6 pessoas. Existem 6 pessoas na vida de cada pessoa, né? As 3 primeiras pessoas quem são? Seus pais, seu pai, sua mãe e você mesmo. Se vocês estão andando na presença de Deus, estão servindo a Deus, aí então vocês podem confiar em si. Você pode confiar no teu pai, na tua mãe e em você mesmo, porque você está dependendo do Senhor Deus. Você crê, você obedece à palavra de Deus, né? Mas fora isso, não pode confiar em mais ninguém. Outras 3 pessoas que sempre nós devemos confiar existe. Elas são o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo. Nessas 3 pessoas você pode confiar. Eu já falei isso no outro áudio, no outro vídeo aí. Então, mas isso está escrito na palavra de Deus. Eu recomendo, se você não é uma pessoa de estudar a palavra de Deus por si mesmo, para o teu bem, para a tua felicidade, não fique confiando na palavra dos outros, não. Existe muita gente aí que estão pregando a palavra de Deus e estão corrompidos. São falsos profetas, fariseus, que eles sempre existiram. No tempo que o Senhor Jesus estava aqui, existiam os fariseus, que eles negligenciavam a palavra de Deus porque eles eram corruptos, com medo de morrer, por causa dos governantes corruptos, satanistas, que tinham pacto com o diabo, que odiavam os cristãos. Se eles seguissem, desobedecessem o império, eles seriam mortos. João Batista foi morto por quê? Porque ele pregou o tempo dele e depois ele foi morto. Porque aquele povo era corrupto, as autoridades eram corruptas, o povo era corrupto, todo mundo estava corrompido. E aí um dia o Senhor Deus olhou para o mundo, né? E não viu nenhum justo sequer, está escrito no livro de Romanos. Não viu um justo sequer, ele estava cansado de sacrifício de animais, de sangue de animais. E daí ele não viu um justo sequer. Então a opção era mandar fogo do céu e destruir a humanidade. Mas como ele fez, né, no dilúvio, que destruiu o mundo do tempo de Noé, com o dilúvio, com água, né, onde o monte mais alto ficou coberto de água, o Monte Everest, que é o monte mais alto, tem quase 9.000 metros de altura, ficou coberto de água e não sobrou ninguém, a não ser Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras, e os animais e aves que eles colocaram na arca. Então o Senhor Deus viu que não havia um justo sequer depois do dilúvio. Ele poderia mandar fogo do céu, mas como que ele ia daí exterminar, fazer outro Adão de novo, vamos dizer assim? Porque estava todo mundo corrompido, então não tinha como ele enviar um carro de fogo e tirar uma família que era obediente e fiel ao Senhor Deus. Todo mundo havia se corrompido, mas ele não fez isso, ele enviou seu filho, como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então está aí, o Senhor Jesus está aí, né? Esperando, de braços abertos, que alguém reconheça Ele como Salvador, peça perdão dos pecados, após estar arrependido de estar pecando, pedir perdão, a receber a Ele como Salvador, o batismo e servir a Ele numa igreja, até a morte, para depois ressuscitar e viver eternamente no reino de Deus. Então, esta é a mensagem de hoje, né? Porque havia ricos na terra, né? O Lázaro, por exemplo, era um mendigo e havia um rico. E o rico desfrutava do melhor desta terra e perdeu a salvação. O Lázaro, que vivia mendigando, ele recebeu a salvação. Então, seja feliz, seja próspero, mas com o Senhor Deus no controle, no comando da sua vida, dirigindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então esta é a mensagem de hoje e até uma próxima oportunidade. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus,
venha te dar entendimento para entender essa mensagem e praticar tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos.